Bom, você está querendo aprender um pouco mais sobre a língua portuguesa, seja para concurso público, seja para melhorar a sua escrita, até mesmo a sua fala, enfim. Mas você está muito tempo longe dos estudos, faz tempo que você não vê alguns conteúdos aí sobre a língua portuguesa e quer iniciar do zero. Bom, essa oportunidade a gente vai começar agora um estudo sobre a língua portuguesa da base ali, da morfologia, enfim, da criação das palavras, para que você possa avançar nos próximos estudos da língua. Bom, para quem é este curso? Para quem pretende prestar concursos ou não, como foi dito, as matérias aqui abordadas, as matérias servirão para a sua vida. Então você vai escrever melhor, você vai ter um desempenho melhor no trabalho, na sua escrita, na redação, enfim. Ao final, com certeza, você vai ter um conhecimento diferenciado. E conhecimento ninguém tira de nós. E qual é a dica para quem trabalha? Puxa, eu trabalho, não tenho tempo. Dedique um pouco de tempo, né, da sua vida. Então, muitos perguntam quanto tempo eu preciso para passar em um concurso. A questão é que muitos esperam o concurso abrir para estudar. Mas não, você tem que começar desde já, não espera para depois. Comece desde já. Quando o concurso abrir, você vai estar preparado, ok? Então, não deixe para depois. Muita gente coloca na cabeça que não é capaz, que tem gente que até fala, sou meio burra, né? Sou meio burro para aprender português, eu não gosto. Eu sou exemplo que eu sempre fui muito ruim de português, mas depois que eu me dediquei, estudei e consegui criar uma metodologia de estudo que vai ser passada também aqui, facilitou a minha vida e hoje eu consigo escrever muito melhor, me dou muito bem e gosto, inclusive, do estudo e da escrita da língua portuguesa. Então, não existe pessoa burra. É que, às vezes, né, o que nos falta é focar no que é importante. Às vezes a gente fica aí gastando nosso tempo com capítulos de novela e não separa uma hora por dia para estudar. E quando vem o concurso, a gente quer passar. Então, prioriza esse tempo até você passar num concurso bom, se este é o seu objetivo. Quando você passar no concurso, você assiste quantas novelas você quiser. Tá? Fica a dica aí. Bom, o que eu devo estudar? O que é mais importante? Né? O mais importante é você ter foco. Então, tem gente que separa aí 1 hora, 2 horas por dia, mas ele não separa 1 hora com qualidade. Então, desliga celular, desliga computador, telefone, enfim, TV e foca. Foca profundamente no estudo, naquilo que você está fazendo, que sua cabeça esteja voltada diretamente para aquilo, né? E é muito importante que depois de você estudar, que você reflita. Então, a reflexão leva à fixação. Então, é importante você pensar naquilo que você estudou. Quando você reflete sobre aquilo que você estudou depois de estudar, você fixa, né? Então pense naquilo que você estudou. Se você puder, é muito melhor. Tente passar para alguém aquilo que você estudou. Então, você estudou sobre substantivo, chega para uma pessoa que você tem mais proximidade e fala: poxa, você lembra o que é substantivo? Ah, eu nem lembro esses negócios de direito de escola. Não, mas é simples, eu estava estudando ontem. Posso te explicar? Pode. Explica para a pessoa. Isso vai fazer com que você fixe o estudo e não esqueça mais. Então, se você puder, replique o conhecimento, se não, fala para você mesmo no espelho, para ver se você realmente entendeu aquilo que você estudou. É tiro e queda, ou seja, você vai fixar o aprendizado. Agora, se você estudar e não via a hora de terminar isso aqui e vou lá assistir meu Big Brother, minha novela, eu vou jogar videogame, fazer qualquer coisa, tudo bem, você tem essa liberdade, mas se você tirar um tempo para fixar e pensar, será que eu aprendi mesmo? Eu aprendi sobre o quê? Aprendi sobre substantivo? Quais os tipos? O que é um substantivo? Então você reflete, se puder, passa para alguém, ensina para alguém, e aí, sem dúvida, vai ser de qualidade o seu aprendizado. Bom, e, claro, faça exercício. No dia seguinte, mas se não tem exercício, pega um texto qualquer e fica localizando onde estão os substantivos daquela oração, daquela frase, seja um livro, seja uma propaganda no metrô, no ônibus, enfim. Encontre, se você estudou sobre substantivo, encontre substantivos ali, vê se você realmente consegue detectar, por exemplo, onde estão os substantivos. Mas, se possível, procure na internet, baixe exercícios e faça,
para que você leve a uma maior fixação. Tá? Então, coloque entre suas prioridades. Eu tenho que estudar 1 hora por dia ou 2, né? Pelo menos 1 hora. Crie um plano de estudo. Não faça aleatório. Ah, hoje esqueci. Não. Você tem um horário que todo mundo sabe que você estuda. E ninguém vai te chamar, ninguém vai te atrapalhar. Fala, olha, das 8 às 9, o meu quarto é só para mim. O meu canto é só para mim. Não me chame, não me mande mensagem, não me chame nem para jantar. Nesse horário eu estarei estudando. Então, priorize e crie uma rotina para que todos saibam que você está estudando e não te atrapalhe. Tá bom? Então, fica aí dicas importantes antes da gente começar até o nosso estudo aqui. Então, nós vamos falar sobre a língua portuguesa, como já foi dito. E às vezes fala assim, é muita balela, fica falando o que é morfologia, para que eu vou querer saber disso? Bom, primeiro que alguns concursos perguntam o que é morfologia. Então é importante, né? E o que nós vamos estudar inicialmente é a morfologia, né? Em linguística, a morfologia é o estudo da estrutura, da formação e da qualificação das palavras. Então, cada palavra tem uma qualificação. Então, morfologia, né, por exemplo, é um substantivo. Né? Então, cada palavra que está aqui, por exemplo, tem uma qualificação. Tá bom? Então, é isso que vamos estudar inicialmente. Porque se não soubermos o que é um adjetivo, um advérbio, um verbo, enfim, uma interjeição, um substantivo, um numeral, que seja. Se você não souber, você não consegue avançar muito no estudo da língua portuguesa. Então é importante estudar a morfologia, que é a classificação das palavras. Ou seja, a peculiaridade da morfologia é estudar as palavras olhando para elas isoladamente e não dentro da sua participação na frase ou no período. Ou seja, cada palavra dessa, qual é a classe gramatical dela? Então você vai entender, né? A letra O, o que é aquilo? Formação, o que é? A palavra dá, qualificação, o que é aquilo? Então você tem que isoladamente identificar. Então a morfologia estuda isso daí. A morfologia está agrupada em 10 classes, denominadas classes de palavras ou mais conhecida como classes gramaticais. As 10 classes gramaticais são essas, que é o substantivo, o artigo, o adjetivo, o numeral, o pronome, o R está pequenininho ali, verbo, advérbio, preposição, conjunção e interjeição. Então, dentro de um livro, dentro de qualquer lugar, você vai encontrar uma frase, uma oração, e lá estarão as palavras. Se você separar isoladamente, você tem que identificar onde está o substantivo, onde está o artigo, o verbo, se tem adjetivo, se tem advérbio, se tem preposição e assim por diante. São 10 classes gramaticais, cada uma delas você tem que aprender quais são para você avançar bem no estudo da língua portuguesa, e é isso que a gente vai começar a fazer agora. Então, por exemplo, o cachorro, essa frase, né? O cachorro preto corre muito. Se você ler essa frase, ok, é uma frase, uma oração qualquer, o cachorro preto corre muito. Só que cada uma dessas palavras, ela tem uma classe gramatical. Será que você consegue identificar cada uma delas? Vou dar 5 segundos para você pensar aí antes de eu mostrar. Tá? Qual é a classe gramatical da palavra o? Ela se enquadra em qual daquelas 10? E a palavra cachorro? Em qual das 10? Preto, corre, muito. Onde está aí o adjetivo? Onde está o substantivo? Onde está o advérbio? Onde está o verbo? Se é que tem, né? Onde está o artigo, enfim, o substantivo. Você consegue identificar? Bom, se dessas palavras aqui você conseguir identificar apenas uma ou duas, realmente faz tempo que você não estuda e vai ser um ótimo começo. E se você conseguir identificar todas, sensacional. É bom rever. Bom, vamos lá mostrar então. Então, para vocês terem uma ideia aqui, nós temos 5 classes gramaticais numa pequena frase. O artigo o, né, o substantivo, que é a palavra cachorro, o adjetivo, que é a palavra preto, o verbo, corre, né, e o advérbio, muito. Então, em uma pequena frase, a gente já encontrou 5 classes gramaticais, faltam só 5, para vocês verem como as 10 elas sempre estão presentes. Em uma pequena frase, você consegue identificar aí 5 classes gramaticais. Okay?
Bom, vamos à primeira classe que vamos falar, que é o substantivo, né? O substantivo, ele dá nomes aos seres, sentimentos, estados de espírito, sensações, conceitos filosóficos ou políticos, etc. Isso tudo é difícil. Você falar assim, poxa, eu vou ter que decorar, então, que vamos perguntar, o substantivo dá nomes ao quê? Aos seres, sentimentos? Não, não é isso. É importante você entender desde já que, diferente da matemática, a português, o que deu certo para mim, eu vou repassar para vocês, é você entender quem criou a língua portuguesa, quem aperfeiçoou, quem deu nomes às classes gramaticais, quem deu nome a, a todo esse sistema de classes, deu com algum propósito. Então, existe uma coerência nos nomes. Tá? Então, se você começar a identificar essa coerência, você não precisa decorar todas as nuances, né? As palavras que envolvem, por exemplo, eu tenho que escrever lá que o substantivo pode dar nome a sentimentos, a estados de espírito, sensações. Não, não cai esse tipo de pergunta, mas cai uma pergunta que envolve o conhecimento da palavra, da classe substantivo. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, democracia. Andréia é um nome. Né? Deus, cadeira, amor, sabor, carinho, etc. Depois a gente vai ver como é que se identifica um substantivo. Muito mais fácil do que você decorar qualquer um. Eu vou ter que decorar todos os substantivos do mundo de forma alguma. Você pode simplesmente entender o que é substantivo e você vai facilmente identificar ele na frase. Depois a gente vai falar sobre isso. O artigo. Bom, o artigo, ele é aquele que antecede, olha só a dica importante, é aquele que antecede o substantivo com a finalidade de determiná-lo ou indeterminá-lo. Bom, existem os artigos definidos e indefinidos. E aí a gente, poxa, sempre aprendeu assim, vamos ter que decorar o que é artigos definidos, ou indefinidos, uma. Mas aqui não é decoreba, a dica é, entenda por que ele é qualificado como definido. Se você entender isso, acabou, você não vai decorar nunca mais, você vai entender e vai sempre se lembrar. E por que ele é classificado como indefinido? Então, vamos dar um exemplo aqui. Você pega e fala para o seu filho, olha, tem várias plantinhas lá no jardim. Escolha uma e corte-a. Ok. Então ele vai escolher uma e qual que ele vai escolher? Qualquer uma. Não foi definido qual a planta que ele tem que cortar. Tá? Então escolha uma planta e corte. E ele vai até lá, escolhe uma e corta. Ok. Não foi definido, por isso que é um. Ou então escolha um dos pés de tomate, por exemplo. Uma planta. Então não está dizendo qual, por isso que é indefinido, está muito claro. Agora, se ela define e fala assim, olha, escolha a planta de flores amarelas e corte-a. Opa, ele definiu. Então, escolha a planta. Olha o artigo aparecendo antes da planta, que é o substantivo, e definindo qual é a planta. A planta de flores amarelas. Agora, escolha uma planta e corte. Não definiu. Se você entender que os artigos definidos, eles realmente definem um item em específico, fica mais fácil quando perguntarem, pode cair, né? Não é muito comum, mas pode cair numa pergunta quais são os artigos definidos e quais são os artigos indefinidos, né? Ou por que eles são qualificados como indefinidos? Porque eles não definem, né, qual é o substantivo. Ele deixa aberto para qualquer um dos itens. E o definido, ele deixa muito claro qual é o item, tá bom? Então, é óbvio que tem no masculino e feminino, por isso que tem o a e um e uma, ok? E fica a dica de como encontrar o substantivo. Olha só, ele diz que o artigo antecede o substantivo. Então, se a gente parar para analisar, se antecede o substantivo, fica muito fácil, porque olha, antecede o substantivo. Substantivo, a própria palavra substantivo é um substantivo, e o que está antecedendo é a letra O. Ou seja, é um artigo que está antes do substantivo. Então, se você está na dúvida se aquilo é um substantivo ou não,
você coloca um artigo antes. Sensacional, você vai já identificar o substantivo. Por exemplo, vamos pegar aí a palavra termo. Termo é um substantivo? Você fica na dúvida, termo é ou não é um substantivo? Qual classe gramatical se enquadra a palavra termo? Tá ali, ó, termo que antecede o substantivo e tal, tá na frase. Se você está na dúvida, coloca um artigo antes. Cabe colocar um artigo antes? Bom, termo caberia a termo, não, o termo, tá? Ok? Se eu colocar o termo que antecede o substantivo, cabe? Cabe. O termo, sim. Eu posso colocar um o ali antes, né? E faz sentido, o termo. Então, se cabe um artigo antes, quer dizer que termo é um substantivo. Você acabou de identificar a palavra termo. Então, você qualificou ela como um substantivo corretamente. Por quê? Porque você conseguiu colocar um artigo antes. Então, se você está na dúvida se é um substantivo, você pega a palavra o, coloca antes e vê se realmente vai ter coerência. Então, o termo, ok, termo é substantivo. Ok? Vejam aqui alguns exemplos. A professora e a menina são parecidas. Uma professora e uma menina são parecidas. Então, a gente encontra aí os artigos definido e indefinido. Então, na primeira frase, é a professora. Olha aí. Antes da palavra professora, coube um artigo a. Então, professora é um substantivo. Ok? A é o artigo e professora é substantivo. Encontramos mais um substantivo. Menina é substantivo? Sim. Por quê? A menina. Olha o artigo definido. A. Se vem um artigo antes, a palavra que vem depois é um substantivo, ok? Lá embaixo, na segunda, uma professora, mais um artigo. Por quê? Uma, não está definindo qual que é uma. Né? Não está definindo, então é um artigo indefinido, definindo a palavra professora, que é um substantivo, porque tem um artigo indefinido antes. E embaixo, novamente, menina, mas agora uma menina, ou seja, uma é um artigo indefinido. Não está dizendo qual menina que é uma menina. Lá embaixo, chame um menino. Ele não definiu qual é o menino. Por isso que é um artigo indefinido. Um, não se sabe qual que é. Menino é o substantivo porque vem depois do artigo. Lá embaixo, chame o João. Opa, definiu qual é o menino. Né? Então, em cima não definiu. Embaixo definiu. Na frase de baixo, chame o João. Qual é o menino? O João. Foi definido qual é o menino. Por isso que o artigo o é um artigo definido e o artigo um é indefinido porque não define qual é o menino, neste exemplo da frase. Uma outra classe, a última que veremos, é o adjetivo. O adjetivo, os adjetivos, eles servem para dar características aos substantivos. A gente aprende na escola para que serve adjetivo? É para dar uma qualidade, né, ao substantivo. Não, não é uma qualidade, porque se ele for feio, por exemplo, não é uma qualidade, né? Então, o que nós temos que entender é, o adjetivo ele dá uma característica nova ao substantivo. Então, a gente já aprendeu a identificar o substantivo. Naqueles exemplos lá, o menino, né? O menino é um substantivo. Agora, quando você fala o menino bonito, você está dando uma qualificação, uma característica diferente para aquele menino. Não é qualquer um, é um menino bonito. Essa palavra bonito, se está dando uma característica para o substantivo menino, né? A palavra bonito está dando uma característica para o menino, essa palavra é um adjetivo. Então, um exemplo. Querido, limpo. Então, o menino querido, o menino limpo, o menino horroroso, o menino quente, tudo bem. O menino sábio, o menino triste, o menino amarelo, que seja. Enfim, tá vendo? A palavra menino é substantivo. Então, aquilo que está dando uma característica nova para o substantivo, aquilo que está dando a característica, aquilo é um adjetivo, tá? Vamos aos exemplos aqui. Então, por exemplo, a palavra bondoso. Homem bondoso. Homem é um substantivo. Sim. Se você colocar o homem, cabe um artigo antes? Cabe, então é um substantivo. O homem é um substantivo. Agora, não é qualquer um. É um homem bondoso. Eu estou dando uma característica para o substantivo, para o homem. Então, se ele é bondoso, está interferindo no substantivo, está dando uma característica para o substantivo, é um adjetivo. E a moça,
bondosa, está dando uma característica para a moça que é substantivo. A palavra bondosa é um adjetivo também. A pessoa bondosa, está dando uma característica para a palavra pessoa, que é substantivo, também é um adjetivo. Então, o adjetivo ele dá uma característica para a classe gramatical do substantivo. Tá? Bom, cuidado também, né? Tem algumas... Vamos já começar, porque assim, tem sempre as exceções ou alguns pontos de atenção, tá? Mas estamos indo para o básico primeiro. Por exemplo, a palavra bondade, embora expresse uma qualidade, né? Não acontece o mesmo. Ou seja, não faz sentido dizer homem bondade, né? Moça bondade, pessoa bondade. Portanto, né? Bondade, portanto, não é adjetivo, mas substantivo. Então tome só cuidado, porque se você colocar ali a bondade dele é muito grande. Opa, então se cabe um artigo, você vê que já muda muito, né? Já se transforma em vez de adjetivo, você consegue, na palavra bondade, identificar que é um substantivo. Ok? Então depende da forma que a palavra está na frase, ela pode se tornar um substantivo. Na dúvida, vê se na frase você consegue colocar um artigo antes, e aí você vê se é um adjetivo mesmo, ou se é um substantivo. Então, a gente vai ver um pouco mais sobre isso depois, tá bom? E para finalizar aqui, vamos ver aqui em algumas frases que vocês vão encontrar tanto os artigos, substantivos e adjetivos. Então, o artigo, homem, substantivo, bondoso. Às vezes a gente lê essa frase no dia a dia e não consegue interpretar o que significa, qual é a classe gramatical de cada uma dessas palavras. Então é importante, quando você estiver lendo alguma coisa, já tenta encontrar ali o artigo, tenta encontrar o substantivo e tenta encontrar o adjetivo, para que você possa exercitar a sua mente, fixar aí o aprendizado. Então, por exemplo, embaixo, um amor bandido. Um artigo indefinido, não está dizendo qual que é o amor, né, nem de quem, enfim. Amor, substantivo, e bandido, adjetivo, porque está dando uma característica para o amor, não é qualquer amor, é aquele amor bandido. Embaixo, bonita, aquela menina. Então, a palavra bonita está interferindo sobre quem? Sobre a menina. A menina é bonita. Então, a menina é substantivo. Então, a palavra bonita é adjetivo. Né? Aquela, nós vamos estudar mais para frente, não está dentro dessa classe gramatical. Não vou falar para a gente não confundir com o estudo. Ok? Então, fixe, saia daqui, assista quantas vezes for preciso isso daqui, assista mesmo várias vezes para que você possa fixar, comece a ler, identificando aí nas frases do seu dia a dia, de um livro ou de qualquer lugar, onde estão os artigos, onde estão os substantivos, se existe, e onde estão os adjetivos para ajudar aí na sua fixação. E não esqueça de tentar transmitir essa mensagem aqui para uma outra pessoa, ensinar ela. Você sabe identificar um artigo? Você sabia que o artigo vai sempre antes do substantivo e assim você identifica o substantivo? Você sabia que o adjetivo ele dá uma uma característica para o substantivo? Então, se aquela palavra está dando característica para o substantivo, é um adjetivo. Você consegue qualificar ela facilmente, encontrar o adjetivo assim, desde que ela esteja dando uma característica para o substantivo. Ok? Fica aí por hoje as dicas aí para você. Ótimos estudos, ótima reflexão e fixação.